Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, a doce e incomparável paz de Jesus Cristo. Meus queridos, antes de ler o texto sagrado, eu gostaria muito de fazer um pedido a você. Que você se inscreva em nosso canal no YouTube, dê um joinha aí, dê um like, um legal. Também nos siga nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e no Kawaii. Bom, queridos, é com muita satisfação que eu trouxe para a nossa meditação o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, e olha o que diz a palavra do Senhor, olha o que diz. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Que bênção! E eu o ressuscitarei no último dia. É bênção demais, meus queridos irmãos. Queridos, e o tema da nossa reflexão de hoje é exatamente esse. Há um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. E com você, comigo, não é diferente. Deus tem um propósito maravilhoso. Queridos, a curiosidade em conhecer o futuro é algo comum a todos nós. É isso mesmo. Todo mundo quer saber sobre o futuro. Imagine se você pudesse realmente saber o que vai acontecer. Todos temos essa fantasia, digamos assim, esse pensamento. E por mais antigo que seja esse anseio, esse desejo, ele ainda fascina as pessoas. Eu sei que não é só comigo, é com você e com muitas outras pessoas. Mas na verdade, não conhecer o futuro produz insegurança, ansiedade e algumas vezes irresponsabilidade. É isso mesmo. Se por um lado existem pessoas que vivem em pânico por causa dessa incerteza acerca do amanhã, existem outras que levam a vida de forma completamente irresponsável. É uma realidade, pois querem aproveitá-la ao máximo. Quer te dizer, tenha cuidado a forma como você tem aproveitado a sua vida. Porque tudo que nós fazemos e fizemos e vamos fazer tem consequências, tem resultados. Não é só aqui e o agora. A nossa vida não é só neste corpo físico. Há um mundo espiritual. Esta é a grande verdade. O desespero ou a falta de responsabilidade são posturas extremas e indignas do ser humano. Não há necessidade. E todas as duas levam ao nada, nadinha. Esta é a grande verdade. Por isso mesmo, toda e qualquer pessoa com um mínimo de juízo, de lucidez, faz planos futuros e não simplesmente existe ou deixa a vida levá-la. É isto mesmo. Mas por outro lado, queridos, tem o outro lado da moeda. O planejamento não garante que as coisas acontecerão ou serão tal como pensamos. Não é bem assim, do jeito que nós pensamos, do jeito que nós queremos. A vida é cheia de imprevistos. Acontecem coisas em questão de segundos, muda todo o rumo da nossa vida. Talvez, querido e querida irmã, não seja possível você e nem eu sabermos especificamente o que acontecerá em sua vida, em minha vida, em nossas vidas. Porém, queridos, o não saber específico não impede que conheçamos o propósito maior de nossa existência. Existe um propósito para a vida de cada um de nós, como eu disse no início.
Se tudo o que existe, desde o reino mineral até o reino mineral, possui um propósito, queridos, uma função, como diz no Salmo 148, todas as coisas foram criadas com um propósito para louvar e engrandecer a Deus. É perfeitamente lógico que também há um propósito para a vida do ser humano, para a sua vida. Há um propósito, não pense que você vive aí aleatoriamente. Você não nasceu à toa, querido e minha querida irmã. Meu amado irmão e minha amada irmã, se você souber qual é esse propósito, não precisará conhecer o seu futuro específico, pois não se sentirá inseguro. Esta é a grande verdade. Ansioso, e muito menos se comportará como um irresponsável, porque você vai saber exatamente para aquilo que Deus o criou, o permitiu nascer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sua vida então terá uma direção muito certa, um caminho muito bem delineado, bem traçado. Você vai estar tranquilo. Não se trata de uma segurança ou estabilidade financeira, querido. Pois Jesus disse, Ele mesmo disse, que mesmo que alguém tenha muitas coisas, eu estou lendo aqui na palavra, Lucas 12, versículo 15, mesmo que alguém tenha muitas coisas, muita riqueza, a sua vida não depende de seus bens. Então o propósito não está na estabilidade financeira, a tranquilidade. Em outras palavras, nem mesmo a quantia de bens que a pessoa possui, meu querido, pode garantir a sua vida aqui ou de quem quer que seja, onde quer que seja. Não garante nada. O cumprimento do nosso propósito, meu querido, é a única coisa que pode nos oferecer segurança e nos garantir paz. Mas que propósito é esse, meu irmão? E como eu vou cumpri-lo, irmão Orlando? Você pode perguntar. Somente fazendo aquilo para que fomos criados. Para que fomos gerados para realizar, para fazermos parte. E daqui a pouco eu vou dizer o que é isto. Como imagem de Deus, é exatamente isso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para sermos preenchidos espiritualmente pela presença de Deus. Todos os seres humanos, queridos, devem viver como Jesus viveu, fazendo a vontade do Pai. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, disse Jesus, que está nos céus. Este é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Então nós fomos criados, queridos, com o propósito de fazer a vontade de Deus, de exaltar a Deus. E qual é a vontade ou o propósito do Pai, irmão Orlando? Diga, pelo amor de Deus, eu vou dizer. Qual é a vontade e o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido? A resposta vem do próprio Jesus. É o versículo que eu li inicialmente, eu vou ler novamente. Porquanto a vontade, olha, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Então a vontade de Deus é que você tenha vida eterna. E Jesus diz mais: e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Portanto, querido, creia em Jesus e tenha o seu futuro garantido, independentemente das circunstâncias. Creia em Deus, porque o propósito de Deus é que nós tenhamos vida eterna e vida com abundância, ou seja, comunhão com Ele. É por isto e para isto que fomos criados. É o propósito termos comunhão com nosso Pai.
Pense bastante nisso. Agora, eu te convido a orar. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. E nesta oração tão singela, eu te apresento a mim mesmo e aos irmãos que oram, meus amigos que oram comigo. Deus, que possamos entender e compreender esse propósito maravilhoso e abençoador que tens para cada um de nós. E que vivamos esse propósito, fazer a tua vontade, em nome de Jesus. É isto que te peço neste dia e para este dia, e por fé te agradeço em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu finalizo aqui grato a Deus pela oportunidade e pelo compartilhamento. Também te peço, compartilhe com seus amigos se Deus falou com você. Faça isto e que Deus nos abençoe.